Olá, seja muito bem-vindo. O nosso vídeo hoje vem para fechar os 157 anos de Piuí. Lembrando que 157 anos atrás, em julho de 1868, nós deixamos de ser a Vila de Piuí, o aglomerado de gente virou povo e a currutela virou domicílio. Aliás, por obra de um tal Floriano e um tal Anacleto, que eram dois figurões lá da antiga capital mineira, Vila Rica, e que assinaram a nossa lei de emancipação. Bom, mas depois disso, 1,5 séculos voaram sobre a Serra do Andaime e nos transformaram na Piuí de hoje. Um espaço humano maravilhoso que se aprimora a cada dia, balizando os seus passos no rastro dos nossos pioneiros e nos exemplos de hoje, para abrir caminhos aos novatos que chegam. 20 de julho, portanto, é um dia digno de homenagens e gratidão cívica. Por isso, nós trazemos também a nossa homenagem, que hoje será diferente, será especial. Hoje nós queremos homenagear a nossa terra, recordando com muito carinho e com ouvidos atentos, eu chamo a sua atenção para isso, recordando as histórias que as estátuas de Piuí têm para nos contar. São histórias antigas, histórias de vida, idealismo, luta e de amor a Piuí. Histórias que nós sabemos que são reais, mas que muitas vezes passam batidas no estresse do nosso dia a dia, porque nós vivemos, na verdade, na ilusão de que as estátuas não falam, porque o passado passou, quando de fato o passado não passa, porque o ontem está contido no hoje, e o hoje estará contido no amanhã. Os piuienses do passado são os tijolos da base onde nós caminhamos agora. São os personagens dos primeiros capítulos dessa aventura linda, gloriosa, sofrida e suada, ou seja, a epopeia do nascimento da nossa terra e do nosso povo piuiense. Então aproveita aí, vamos curtir juntos, é o nosso convite, vamos curtir juntos algumas páginas inesquecíveis da história da nossa gente. Web TV Piuí, um canal dedicado a Piuí e piuienses. Tem o apoio cultural de Centro Profissional Liberal Dr. Arnaldo Soares Alves, uma advocacia de resultados. Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piuí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social. Sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Piuí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piuiense. Centro Médico Veterinário Ribeiro, o mais tradicional centro de saúde animal do Oeste Mineiro. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Clínica de Olhos Dr. Roberto Oliveira Santos, 26 anos ajudando as pessoas a verem a vida com bons olhos. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região. Bom, muito bem, então nós começamos o nosso passeio com a figura, essa figura imponente aí do nosso bandeirante João Batista Maciel, um paulista que morava na vila de Pitangui, em Minas, e Maciel surge na vida de Piuí em 1731.
A história conta que ele convenceu o procurador da Câmara de Pitangui, João Veloso Falcão, a bancar uma expedição a essa região, uma expedição às nascentes do Rio São Francisco em busca de ouro. E o João Falcão topou. O Maciel veio como guia, João Falcão veio para tomar posse como autoridade política e o Frei Luiz Damião acompanhou também em nome da igreja. Além dos três, uma grande comitiva de aventureiros e garimpeiros. E depois de semanas vagando pela mata, que a mata era muito fechada naquela época, né? Hoje daqui a Pitangui são 200 quilômetros no asfalto. Mas depois de muitas semanas vagando pela mata, eles chegam e iniciam imediatamente a busca pelo ouro. Escavam a região inteira. Mas aí, depois de meses, o resultado era praticamente zero, não havia ouro. Aí bate aquela frustração e os ânimos se exaltam. Veloso Falcão, o procurador, ameaça Batista Maciel de prisão por falso descobrimento e por ter causado prejuízos à Câmara. E com isso o acampamento vira um campo de guerra. De repente, João Falcão é ferido, não é, com um tiro, e Batista Maciel se embrenha na mata com a sua turma. E acaba ali, naquele momento, a ilusão do ouro em Piuí, nunca mais. No acampamento permaneceram alguns remanescentes esperançosos e que aos poucos dão início à construção do nosso povoado. E os pesquisadores acreditam que o cenário daquela confusão teria sido justamente este espaço que você está vendo aqui, aonde a Casa da Cultura ergueu o marco zero da fundação de Piuí, onde erigiu essa imponente imagem de João Batista Maciel, o nosso explorador, não é? O nosso primeiro garimpeiro. Essa estátua que foi produzida pelo artista plástico Wellington Mello, artista plástico piuiense. Bom, e vamos seguindo agora com uma bela história de amor a Piuí que nos conta essa estátua aí, a estátua do médico Antônio Avelino Dias Teixeira de Queiroz, o doutor Avelino de Queiroz, que nasceu em Campos, no estado do Rio de Janeiro, formou-se em medicina aos 23 anos e decidiu que iria trabalhar em Minas Gerais como médico. Doutor Avelino percorreu o estado até chegar em Piuí, onde não tinha médico, em 1899, virada do século. Ele chega de noitinha e hospeda-se numa pensão. A dona da pensão fica muito entusiasmada, né? Muito vaidosa com a presença de um médico ali, comenta com amigas dela e a notícia se espalha. Na manhã seguinte, o doutor Avelino é surpreendido por uma numerosa fila à sua espera na porta da pensão. Gente sofrida, na esperança de uma consulta. Piuienses, né? Piuienses sofridos numa cidade sem médico ainda. Gente sofrida na esperança de uma consulta, uma receita ou pelo menos uma palavra do médico. E o doutor Avelino de Queiroz atende a todos atenciosamente. E aí, depois de alguns dias rodando pela cidade, pela currutela, né, observando a carência e a hospitalidade do povo piuiense, o doutor Avelino decide que aqui era o seu lugar, achou o seu lugar no mundo. E em pouco tempo ele ganha prestígio e logo inicia uma campanha pela fundação da Santa Casa de Piuí. Em 1912, o doutor Avelino casa-se com a piuiense Maria Querubina de Melo. E naquele ano mesmo, ele assume a presidência da Câmara e a administração da cidade.
um cargo que ele ocupou por 14 anos, produzindo obras magníficas para aquela época, como o Jardim Municipal, que hoje é a Praça Doutor Avelino de Queiroz, e também o nosso primeiro grupo escolar, Grupo Doutor Avelino de Queiroz. Mas, coisas do destino, né? Em 1933, por motivo de doença, o doutor Avelino e a esposa mudam-se para o Rio de Janeiro. Alguns anos depois ele fica viúvo e retorna para Belo Horizonte. E já mais velho, muda-se para Conselheiro Lafayette, a cidade mineira de Conselheiro Lafayette, onde ele morre em 1969, aos 93 anos de idade. Bom, e vamos que vamos, porque Piuí tem muita história. Esse busto que você está vendo aí na tela retrata o padre Alberico de Souza Santos, um jovem padre que em 1959, aos 27 anos, assumiu a paróquia de Piuí. Padre Alberico traz uma forte vocação para o trabalho comunitário e rapidamente ele se transforma no grande líder político da cidade. Um líder decisivo, incisivo, que dominou a política piuense por 15 anos. Conquistou muitos admiradores e devotos fiéis e muitos adversários e inimigos ferrenhos também. Padre Alberico ajudou a eleger prefeitos, vereadores e deputados durante todo o tempo que esteve aqui. O seu trabalho, o trabalho dele, canalizou para Piuí conquistas como, por exemplo, o Colégio Estadual João Menezes, a reabertura da Santa Casa, a creche Lar São José e dezenas de melhoramentos públicos. Contudo, em 1976, aos 44 anos, Padre Alberico transfere-se repentinamente para Belo Horizonte, onde ele começa a desenhar uma carreira política para ele. Nesse período, ele vinha a Piuí esporadicamente, apenas para cumprir rotina de trabalho. E eis que numa dessas vindas, em 1976, ao retornar para BH, Padre Alberico morre tragicamente num acidente de carro na altura ali de Divinópolis. E a tragédia abala Piuí. E o prefeito da época, então, Bossué Costa, grande amigo do padre, decide homenageá-lo, erigindo o busto que retrata esse grande líder piuiense e renomeando essa praça como Praça Padre Alberico. Muito bem, agora nós estamos na Praça Guia Lopes. Estamos aqui junto ao monumento a Guia Lopes e a retirada da laguna. Mas vamos a essa história. Esta praça foi construída em 1968 pelo prefeito Querubino Mourão Filho para ser a Praça do Centenário. Mas por razões históricas e políticas, acabou se transformando em Praça Guia Lopes, em homenagem, evidentemente, ao piuiense José Francisco Lopes, o lendário Guia Lopes da retirada da laguna. Ocorreu que, por ocasião do centenário de Piuí, 1968, um cidadão piuiense decidiu presentear a prefeitura com uma escultura em bronze retratando cenas da retirada da laguna, onde se destaca a figura do piuiense, o heróico Guia Lopes. Você está vendo essas imagens. E para instalar
esse painel, a prefeitura ergueu uma base em pedra, ou esse monumento que a gente vê ali no centro da Praça do Centenário, onde ele pode ser visto e admirado até hoje. E aí, com a morte do padre Alberico, em 1976, a cidade optou por oficializar a mudança do nome das praças. A antiga Praça Guia Lopes, que você viu agora há pouco, virou Praça Padre Alberico, em homenagem ao mestre da política, que morreu na estrada, e a Praça do Centenário, ou seja, que seria a Praça do Centenário, virou Praça Guia Lopes, em homenagem ao herói de guerra piauiense que morreu no Mato Grosso. E Piauí é isso, né? Uma terra cheia de heróis, até hoje. Bom, olha só que coisa maravilhosa. A imagem que nós vemos agora aí no centrinho dessa rotatória não retrata um personagem comum, uma personalidade piauiense. Essa imagem retrata a alma de Piauí, a mãe carinho, sempre receptiva e acolhedora. Aquela mãe boa que dia e noite acolhe quem chega e protege, abençoa quem sai. A concepção dessa obra surgiu há 15 anos, aproximadamente, de duas cabeças piauienses geniais e inspiradas. A cabeça do jornalista Toró Amaral, que já não está mais entre nós, e a cabeça do artista plástico piauiense Wellington Mello, não é, que é o autor dessa obra, quem confeccionou essa obra. Num determinado momento, essas duas cabeças piauienses geniais se juntaram para dar forma e conteúdo a essa alma maternal de Piauí, que é a mãe carinho, e criaram exatamente essa imagem genial da mãe carinho com o filho ao colo, e que foi instalada pela Prefeitura de Piauí em 2010 na principal praça de acesso a Piauí, que hoje é conhecida como a rotatória Mãe Carinho, onde ela permanece sempre atenta e protetora 24 horas por dia, para dar as boas-vindas a quem chega e para dar o volte breve e o Deus te abençoe a quem parte. Muito bem, vamos seguindo com os personagens da aventura piauiense. Esse moço que você está vendo aí, fitando ali a casa paroquial de Piauí, chamava-se Teodorico Vieira de Souza. Ele nasceu em 1923 na cidade de Teófilo Otoni, lá no norte de Minas, e aos 18 anos começou a estudar medicina por pressão da família. Mas ele logo entendeu que a medicina não era a sua praia. O que ele queria mesmo era ser professor, ensinar, dominar a sala de aula. Por isso mexeu e aos 22 ele já era professor de matemática e depois até chegou a diretor do renomado Colégio Anchieta de Belo Horizonte. Aos 29 casou-se com Nair Pereira, que virou Dona Nair Pereira Vieira de Souza. E 3 anos depois, ele chegava a Piauí com a mulher e 3 filhos. E um projeto inegociável na cabeça de abrir a sua própria escola nesta cidade. E, de fato, em 1952, o colégio Professor João Machado, foi o nome que ele escolheu, abriu as suas portas, ocupando exatamente a antiga Casa Paroquial de Piauí, primeiro colégio particular da cidade,
um marco na educação de Pinhuí, que viabilizou para centenas de jovens a educação ginasial e, mais tarde, a educação profissional, com a criação do primeiro curso de contabilidade da região toda. O professor Teodorico foi sempre um homem presente também na vida piuiense. Presidiu o PTC, o Atlético Piuiense e até a antiga Arena, o Partidão dos Generais de 64. Foi vereador por 2 mandatos e fundador do Rotary Clube de Pinhuí. E por muitos anos teve atuação destacada nos movimentos sociais da Igreja Católica. Em 1974, ele assumiu a direção da Escola Estadual Professor Horta, onde atuou até 1983. Quando completou 60 anos de carreira educacional para se dedicar à vida privada e à sua família. O professor Teodorico Vieira de Souza morreu em 1996, aos 73 anos. E em 2019, os seus ex-alunos homenagearam sua memória, erigindo este busto nesta pracinha que hoje tem o seu nome e fica estrategicamente situada de frente para o antigo, tradicional e saudoso Colégio Professor João Machado. Muito bem, vemos aí mais um busto. Esse busto retrata Álvaro Moreira da Silva, um piuiense adotivo que fez muito por Pinhuí. Aliás, é bom a gente lembrar sempre, Pinhuí deve muito aos filhos adotivos que teve e que servem até de referência, de ótimas referências aos filhos legítimos. Basta lembrar aí Dr. Avelino, Padre Alberico, Professor Teodorico, Zé Firmino e tantos outros. Álvaro Moreira da Silva nasceu em 1918 em Serranos, no sul de Minas. Aos 8 anos ele foi morar com parentes no Rio de Janeiro. Aos 16 apresentou-se voluntariamente como soldado no Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha, onde fez carreira até 1961, aposentando-se como primeiro-tenente. Em 1964, mudou-se para Pinhuí e virou piuiense. Casou com a Norma Bruno, com quem teve 5 filhos, foi presidente do PTC nos anos 60, presidiu o Rotary Clube nos anos 70, lecionou no Colégio João Machado e em 1976 elegeu-se prefeito. Administrou Pinhuí de 77 a 83, inovando o estilo de gestão com a arborização das ruas, com o calçamento em bloquetes, tudo isso que você viu aí, que você vê aí em Pinhuí, começou naquela época. Pagamento de imposto em banco, coisa que ninguém pensava naquela época, e ainda do seu mandato deixou construída a atual estação rodoviária. Mas não foi reeleito em 83. Em 1989, Álvaro Moreira retorna ao comando do Pinhuí Tênis Clube, num momento chave em que o PTC estava em busca de um presidente tocador de obras, capaz de encarar a empreitada gigantesca da construção da sede campestre do PTC. O terreno estava pronto, o projeto estava pronto, o terreno comprado e o desejo do associado por um clube campestre era muito grande. Surge então Álvaro Moreira, que já havia presidido o PTC, já havia experimentado a prefeitura, mostrando que trabalhava duro. E todo mundo sabia ser o nome ideal. Álvaro foi eleito em 1989 para a presidência do PTC e depois
foi reeleito ininterruptamente até 1997. De 1989, portanto, até 1997 ele foi o presidente. Em 97, ele entregou aos associados a primeira etapa do PTC Campestre, pronta para funcionar, sem dívidas e sem empréstimos. Álvaro Moreira da Silva, portanto, confirmou aquilo que todo mundo esperava, ser o grande tocador de obras em Piuí. Morreu em 2015, aos 97 anos. E muito bem, vamos tocando em frente com o piuiense Aduílio Gomes de Oliveira, que está retratado na estátua que enfeita, nessa estátua, que enfeita a nossa tradicional Praça Tuiuti. Aduílio era um ex-pracinha da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que morreu agora, recentemente, aos 100 anos de idade. Aduílio residia então em Formiga e em novembro de 2009 ele esteve visitando Piuí, 2019, o Aduílio esteve visitando Piuí pela última vez a convite da Câmara Municipal e por iniciativa de alunos do professor de História Luiz Augusto Júnior de Melo, do Colégio Estadual João Menezes, que produziram um projeto muito bacana de resgate histórico e de homenagem aos 9 pracinhas piuienses que estiveram na Segunda Guerra Mundial. Aduílio veio para inaugurar pessoalmente a estátua em homenagem aos 9 ex-combatentes da FEB na região, dos quais ele era até agora, ele era então o único ainda vivo. Os demais piuienses que foram homenageados nessa obra, os heróis da guerra, piuienses heróis da guerra, foram Clarindo Costa, Donato Timóteo, Eurico Almada, 3, Hugo Rocha, o 4, Nilzo Alvim, Otávio Rodrigues, Vivaldo Evangelista e Zeuxis Veloso. Claro que tem parentes e familiares desses heróis aí. Muito bem, seguindo agora com o piuiense Otacílio Gonçalves Tomé, o Tatá Tomé. Uma figura pública homenageada com essa estátua que você está vendo, que fica no campus do Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG de Piuí. Tatá nasceu em 1936 e iniciou seus estudos no Grupo Avelino de Queiroz. Depois ginásio em Formiga e, para fechar, vestibular em Belo Horizonte. Tatá foi aprovado naquela época em Medicina e Engenharia, optou pela Engenharia. E ali ele mergulhou fundo também na política estudantil, já era um espírito público. E em 1964, com a ditadura militar implantada, o Tatá entra na lista negra da repressão. Chegou a ser preso num determinado dia, ser preso dentro de sala de aula. E durante muitos anos ele ainda permaneceu na mira e na lista dos inquéritos policiais, o que atrasou muito o seu curso de engenharia. Em 1967, Tatá casa-se com a piuiense Amália Darcy, com quem teve 3 filhos. E na década de 70 ele cria uma empresa de sinalização de trânsito em BH, que faz dele um empresário extremamente bem-sucedido. No ano 2000, Tatá candidata-se a prefeito de Piuí e ganha a eleição. Mas em 2003 é cassado.
Fora da prefeitura, ele dedica-se a viabilizar empreendimentos educacionais para Piuí. Ele queria ver Piuí transformada numa cidade de estudantes, de pesquisas e tudo mais. E nessa época ele implanta por conta própria a FASP, Faculdade São Francisco de Piuí, que ele banca do próprio bolso, com dinheiro dele, durante 6 anos, com os curso normal, superior e curso de Direito. Em 2010, também bancado pelo próprio bolso, Tata Tomé constrói uma sede para a sua faculdade. E em 2012, já com a saúde abalada, o Tata acelera a ideia, a iniciativa que ele teve de doação do patrimônio, o prédio sede da sua faculdade ao governo federal, não é? O que é um caso raro na história do Brasil. A pessoa doar um bem desse valor, uma estrutura avaliada na época em 5, 6 milhões de reais, doada ao governo federal, que foi transferido em doação ao Instituto Federal de Minas Gerais, o IFMG, o que garantiu a manutenção, a existência de ensino superior em Piuí. O IFMG de Piuí hoje oferece a estudantes de todo o Brasil um curso superior de engenharia civil de excelente qualidade e vários cursos que estão começando agora na área de saúde, na área da saúde, o que inscreve o nome de Tata Tomé, que viabilizou tudo isso, inscreve Tata Tomé de forma definitiva entre os grandes benfeitores da educação, não só em Piuí, mas no Oeste Mineiro. Tata Tomé morreu em março de 2013 e é mais um herói da cidade Carim. Como a gente disse, Piuí tem muitos heróis que acabam ficando anônimos. Bom, mas vamos lá que a história é boa. Toda história é boa, né? Esse que você está vendo aí é um monumento aos profissionais da imprensa piuiense, que fica na Praça José Firmino Pereira e nos conta outra bela história de amor a Piuí. A praça e o monumento foram inaugurados em 1992 na administração do ex-prefeito José Garcia Pereira, que decidiu homenagear a mídia piuiense, erigindo um monumento que simbolizasse o carinho da comunidade aos profissionais da comunicação. O patrono da praça, José Firmino Pereira, foi fundador do semanário Alto São Francisco em 1920, que é um dos jornais mais antigos de Minas Gerais, em circulação até hoje, aos 105 anos. E o atrativo central desse monumento da Praça José Firmino Pereira é a velha impressora francesa a Lausée-Itiquet, adquirida de segunda mão e que foi aposentada naquele ano de 1992. Foi a última impressora tipográfica usada para imprimir o Alto São Francisco, que a partir dali mudou o seu sistema de impressão para o que é hoje, offset. Zé Firmino Pereira, o patrono da praça, nasceu em 1899, também na virada do século, no distrito de Abadia do Pitangui, município de Martim Campos. Abadia do Pitangui é lá perto de onde veio o nosso bandeirante inicial, lá o João Batista Maciel. Mas o Zé Firmino Pereira chegou a Piuí aos 17 anos, na caravana de um circo. Ele resolveu acompanhar esse circo. Passou na terra dele, ele entrou no meio da turma e veio embora. Porque também ele havia se apaixonado por Natália, a menina que andava no arame. Mas chegou aqui, gostou da cidade, esqueceu a Natália e abandonou a vida circense. Em Piuí, ele casou-se com Estelita Freitas, teve 9 filhos,
virou padeiro, aprendeu a ler, virou dono de tipografia, virou jornalista, depois fotógrafo, prefeito, juiz de paz, gerente de banco, adjunto de promotoria e inspetor de ensino. Em Piuí, J. Firpo viveu e trabalhou até novembro de 1974, quando morreu do coração aos 75 anos de idade. E muito bem, a você que esteve conosco até aqui, eu agradeço profundamente a sua audiência, a sua paciência e o seu carinho com a gente. Eu espero que você tenha curtido as histórias que as nossas estátuas contam. São histórias da nossa cidade. A Web TV Piuí é um canal que tem como pauta exclusiva, como meta exclusiva e como único direcionamento falar de Piuí, falar bem de Piuí e dos piuienses. É um canal dedicado a quem é piuiense e a quem não é, mas gosta da gente. E você que é piuiense bairrista, você que gosta de Piuí, quer dar o seu apoio ao nosso canal, compartilhe esses links que estão aí na tela com a sua galera do coração. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, com certeza. Web TV Piuí, um canal dedicado a Piuí e piuienses. Tem o apoio cultural de Centro Profissional Liberal Dr. Arnaldo Soares Alves, uma advocacia de resultados. Marcopan Mercearia, a casa de carnes, padaria e confeitaria, crescendo com Jardim América e evoluindo com Piuí. RF Buffet, da reunião de família ao jantar social, sua festa pronta, com estilo e assinatura RF Buffet. Piuí Tênis Clube, o grande centro de esportes, lazer e saúde da família piuiense. Centro Médico Veterinário Ribeiro, o mais tradicional centro de saúde animal do Oeste Mineiro. Farmarília, a farmácia do preço baixo. Rede Far Melhor, 300 lojas em todo o país. Faz bem para a saúde e faz bem para o seu bolso. Contabilidade Coutinho, 20 anos de experiência e confiabilidade em serviços contábeis e consultoria. Clínica de Olhos Dr. Roberto Oliveira Santos, 26 anos, ajudando as pessoas a verem a vida com bons olhos. Ótica Objetiva, a modernidade em óculos, as marcas do momento e o atendimento mais atencioso da região.